Livre para todos os públicos. Olá! A criança de 10 anos, vítima de estupro, conseguiu ter o direito ao aborto legal garantido e a interrupção da gravidez ocorreu em segurança, em Recife, após manifestação contrária de fundamentalistas religiosos. Acompanhe ainda a entrevista com o cientista político Francisco Fonseca sobre a pesquisa Datafolha, que apontou aumento na popularidade de Bolsonaro em meio à pandemia. E nossa reportagem traz um panorama da proposta de renda básica universal que vem ganhando força em meio à crise. A Central do Brasil está começando. Central do Brasil. A menina de 10 anos, vítima de estupros cometidos por um tio durante 4 anos, também foi vítima do fundamentalismo religioso no último domingo no Recife. No dia da realização do aborto legal, autorizado pela Justiça, deputadas e deputados extremistas de direita, vinculados ao PSC, ao PP e ao MDB, estiveram no hospital para impedir o procedimento. Associados ao fundamentalismo religioso, os grupos conservadores tentaram invadir o local durante todo o dia e foram barrados pela polícia. Vocês estão rezando para uma menina de 10 anos de idade parir. É por causa de Apesar do tumulto e da intimidação, a criança conseguiu ser atendida em segurança. Um grupo de mulheres também esteve no local para resguardar a menina e denunciar as práticas extremistas dos parlamentares. Porque os fundamentalistas, inclusive deputados fundamentalistas, estão aqui para dizer que a vida dessa menina não importa, para dizer que ela não vai cumprir o direito legal dela de fazer o aborto. Eles estão aqui chamando essa menina de assassina. E a gente está aqui para dizer que essa sociedade tem que levar em consideração que 70% dos casos de estupro que ocorrem no Brasil acontecem contra crianças e adolescentes e é dentro de casa. Ainda no Nordeste, o vazamento de óleo que contaminou o litoral brasileiro continua a afetar a biodiversidade um ano depois do crime ambiental. Vamos saber mais na reportagem de Gabriel Oliveira e Iago Mendes. Trilhos do Brasil. Segundo dados mais recentes do IBAMA, as manchas encontradas em 2019 atingiram mais de 1.000 pontos na costa nordestina, bem como algumas praias do Espírito Santo e Rio de Janeiro. Os números refletem o que foi considerado um dos maiores desastres ambientais já vistos no país, como conta Edson Vieira, pesquisador de pós-doutorado no Laboratório de Ecologia Marinha da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. No ambiente marinho foi um dos maiores desastres que a gente já teve, e essa quantidade de óleo, assim, foram mais de toneladas, né, se depositando aí na região costeira, e isso causou um grande impacto ambiental aos organismos, né, que vivem nessa região, mas também um impacto social e econômico. Ele reafirma o papel do governo na investigação dos responsáveis, além da importância de se investir em pesquisas científicas que contribuem para a prevenção e contenção de danos em casos como esse. Infelizmente, até hoje a gente ainda não sabe, né, de onde veio essa grande quantidade de óleo, muito por conta da falta de ação, e não saber de onde esse óleo vem é um grande problema, porque a gente fica no escuro, né, não consegue se planejar, se organizar para, eventualmente, quando for ter um outro desastre desse, estar preparado. Em contrapartida à não ação governamental, o professor titular da Universidade Federal da Paraíba, Ricardo Lucena, salienta o trabalho voluntário que observou de perto no litoral baiano. Eu acompanhei como observador durante 2 dias a coleta do óleo lá numa das praias desse litoral. Vi como muitas pessoas destinaram boa parte do seu tempo a coletar com pequenos instrumentos, com garfos e peneiras e todo aquele equipamento que foi doado por algumas entidades de proteção, equipamento de proteção. Eles se desdobraram naquelas praias para tentar recolher o óleo e, com isso, diminuir a ação, né, o prejuízo causado por aquele derramamento.
Para se afastar do impeachment e ganhar popularidade eleitoral, Bolsonaro está buscando se desvincular do caráter ultraliberal que vinha implementando desde o início do mandato. No embarque imediato, o cientista político André Singer analisa essa movimentação do governo. Embarque imediato. O que está acontecendo hoje é uma divisão no interior do governo a respeito da política econômica. Setores da esplanada, ao que parece com a simpatia do próprio presidente, estão propondo uma mudança da orientação ultraliberal que vigorou até agora para uma orientação de investimento, tanto no que diz respeito à transferência de renda para a população, quanto no que diz respeito a obras. Caso venha a acontecer essa mudança, ela significaria uma reviravolta no próprio caráter do governo, que até agora era um governo caracterizado por ser um governo de natureza ultraliberal. Claro que esta possível mudança tem objetivos político-eleitorais. A pandemia teve consequências inesperadas. Vamos lembrar que o presidente começou por negar a importância do coronavírus, que hoje já fez mais de 100 mil mortes no Brasil, e se opôs às diretrizes de distanciamento social. Com isso, ele perdeu base na classe média. Ao mesmo tempo, o Congresso Nacional ampliou o auxílio emergencial, que originalmente foi proposto pelo governo no valor de R$ 200 para R$ 600, e que pode chegar a R$ 1.200, caso a residência conte com apenas um chefe de família. Pensando que o Bolsa Família destinava um valor de até R$ 200, passar para R$ 1.200 é uma ampliação grande e que explica por que o presidente começou a receber apoio entre os eleitores de menor renda. Esta alteração é que explica por que hoje uma parte do governo quer mudar a política econômica. Um estudo da Fundação Getúlio Vargas demonstrou que o valor pago pelo auxílio emergencial refletiu na redução do índice de pessoas vivendo na extrema pobreza. Agora, a preocupação dos movimentos populares e de entidades progressistas é a de implementar a renda básica como uma política permanente e universal. Camila Piacese traz mais informações. O país enfrenta um dos maiores índices de desemprego da história, com a taxa de desocupação de 12,9%. Vive uma depressão econômica muito alta. Mesmo nesse cenário, segundo a Universidade de São Paulo, a desigualdade diminuiu devido à implementação do auxílio emergencial de R$ 600 proposto por partidos de oposição ao governo. O morador de São Paulo, Leandro Ferreira, presidente da Rede Brasileira de Renda Básica, explicou que a ideia já existe há muito tempo, mas as políticas sociais para combater a pandemia colocaram em prática a proposta de uma renda básica para todos os brasileiros. Isso mesmo, para todo mundo. Não importa se a pessoa tem ou não recursos, se ela tem ou não trabalho, né, se ela está cumprindo alguma condicionalidade ou não. Partimos do princípio de que todos têm esse direito. A brasiliense Liliane Celestina é manicure e mãe solteira de 2 crianças. Com a pandemia, ela perdeu o emprego e começou a atender em domicílio. Não é beneficiária de nenhum programa social e não recebeu o auxílio emergencial. O que ganha fazendo unha é a conta certa para pagar o aluguel e as despesas com a casa. Para ela, se existisse uma renda básica mensal para todos os brasileiros, a vida seria bem mais tranquila. Trabalho ali, às vezes tem semana que tem um dinheirinho bom, tem serviço, tem semana que não tem, né? E com essa renda básica, seria ali uma renda já fixa, uma ajuda bem-vinda, né? Apesar de Liliane não ser beneficiária do Bolsa Família, o programa pode ser considerado uma primeira etapa para a inclusão da renda básica. O afastamento de Bolsonaro do ultraliberalismo e seu alinhamento com a direita fisiológica, apelidada de Centrão, demonstra que o fim da velha política de acordos e concessão de cargos era apenas discurso de campanha. Jonatas Campos conversou sobre o assunto com o cientista político Francisco Fonseca. Entrevista Central. Olá, hoje eu entrevisto Francisco Fonseca.
Ele é professor de Ciência Política da Fundação Getúlio Vargas e da PUC, ambas de São Paulo. Professor, agradecemos sua participação. Professor, a última pesquisa Datafolha, à primeira vista, pareceu positiva para Bolsonaro, na medida em que ela afirma que quase metade dos brasileiros não o consideram culpado pela pandemia no país. Como você vê esses dados? Antes de tudo, nós temos que olhar com muita cautela as pesquisas, em particular as pesquisas realizadas por telefone. Por quê? É muito diferente quando um pesquisador vai à casa do entrevistado ou encontra num ponto de ônibus, né, em que o entrevistado está lá com a roupa, com todos os aparatos da pesquisa, e receber um telefonema, que sempre é um telefonema anônimo nesse sentido. Então, o primeiro ponto é ter um certo cuidado em absolutizar as pesquisas. Porém, aparentemente, né, o auxílio emergencial dado aos brasileiros mais vulneráveis durante a pandemia, que foi obra do Congresso, né, e da oposição, não foi obra do governo. O governo Bolsonaro foi contrário, né, ao auxílio emergencial, que foi aprovado, repito, pelo Congresso Nacional e pelos partidos de esquerda de oposição. Eles que aprovaram o auxílio emergencial de R$600, tem sido capitalizado pelo Bolsonaro, porque, na verdade, a grande mídia, a gente volta a falar da grande mídia, né? Embora seja contrária à maneira de ser do Bolsonaro, essa maneira autoritária, bizarra, né? Mas é totalmente favorável à sua agenda econômica. O senhor falou do apoio dos grandes grupos de mídia brasileiro a setores do governo Bolsonaro. E eu gostaria de falar do setor econômico. Hoje, com essa crise e com essa debandada de assessores do ministro Paulo Guedes do governo, é possível considerar que ele ainda é um intocável, como alguns analistas haviam dito há bastante tempo? Óbvio que o Paulo Guedes não é uma figura imprescindível. Ele poderá ser substituído por outro banqueiro, um banqueiro por outro, um empresário por outro. Não fará diferença. O que ocorre neste momento no governo Bolsonaro é uma disputa entre duas alas. Esta ala ultraliberal e uma ala desenvolvimentista, entre aspas, que quer mais gastos sociais pensando na reeleição do Bolsonaro. Porque o Bolsonaro não terá voto, né? Porque a sua agenda é uma agenda, a agenda ultraliberal não tem voto. Então, professor, nessa sua análise entre a ala que quer gastar e a ala que quer manter o teto de gastos, inclusive para políticas públicas, certamente esse teto de gasto não vai ser obedecido pelo governo Bolsonaro no ano que vem. Mesmo que seja, há outras manobras. Você pode retirar dinheiro de um lugar e colocar em outro. Vou dar um exemplo muito importante. O governo Bolsonaro foi contra o Fundeb, aquilo que dá o dinheiro para as professoras do primeiro grau, a creche para as crianças, não é isso? A merenda para as crianças. Ele queria retirar dinheiro do Fundeb, né, para colocar no Bolsa Família, rebatizado como Renda Brasil. Então ele quer tirar fazer uma manobra de recursos para os setores sociais. Ele não quer dinheiro novo para os serviços sociais. Esse é o ponto. Só que ele perdeu no Congresso. E o Fundeb foi aprovado, felizmente foi aprovado. O senhor, no início da entrevista, falou de um, entre aspas, bom comportamento de Bolsonaro diante da mídia e daqueles absurdos que ele sempre falava ali na coletiva de imprensa na porta do Palácio do Planalto. E eu lhe pergunto, isso se deve a essa relação com o Centrão e com o Rodrigo Maia no Congresso Nacional? Sim, se refere a esta relação. O Bolsonaro, que fez uma campanha mentirosa, né? Dizendo que era contra a velha política, ele que sempre foi da velha política, sempre participou do Centrão, né? Mas agora entrou de cabeça no Centrão, tanto que ele está retirando todas as lideranças do Congresso, todas, aquelas mais ideológicas, vinculadas ao Olavo de Carvalho, todas estão saindo para dar espaço para o Centrão, né? O Centrão historicamente vinculado, né, àquilo que se chamou de corrupção, que o Bolsonaro disse. Então ele está inteiramente, isso é de um lado. Mas de outro lado, Bolsonaro também está preocupado com o julgamento no Tribunal Superior Eleitoral, que pode caçar sua chapa, os julgamentos no Supremo Tribunal Federal, a CPI de fake news. Ele está muito preocupado com isso, porque chegou perto. Tem o Queiroz, que está em prisão domiciliar, tem a rachadinha dos filhos, tem um sem número de evidências, que já poderiam, inclusive, ter caçado a chapa dele.
A Central do Brasil fica por aqui. Pelo QR Code que aparece aí na sua tela, você pode acessar os nossos conteúdos em diferentes formatos. As nossas produções também estão no Instagram. Segue a gente pelo @Programa Central do Brasil. Até amanhã. Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares. Esse ano tem eleições municipais.